Olá! Esse vídeo deve entrar para os tops vídeos mais pedidos desse canal, que é dar dicas de livros infantis. Um dos primeiros vídeos que eu fiz pro canal, praticamente o único que eu fiz pro canal, foi dando dicas de livros infantis. E na época eles tinham 1 ano e meio, ou seja, faz 4 anos. E eu acabei mostrando todas as fases que ela tinha passado de leitura e o que ela tinha lido em cada fase, né? O que que tinha sido interessante ou importante pra ela em cada fase. Agora que a Alice já tá com 5 anos e meio e a Júlia tá com 2, a gente tem um repertório gigante de livros. Não só porque a Alice sempre gostou muito de ler, a gente sempre incentivou muito isso, mas porque a gente ganha muito livro. E a gente tem bastante mesmo. Mais do que precisaria, bem mais do que precisaria. Eu não tenho como indicar todos que eu acho legais, todos que eu acho bons mais, né? Naquela época eu até conseguia. Hoje em dia eu não consigo mais. Mas aí eu tentei separar alguns, assim, de categorias que me chamavam atenção, algumas coisas, algumas indicações que são bem boas, de várias idades que dá pra aproveitar. Porque eu acho que a leitura, fazer quais livros favoritos, nesse caso, por exemplo, que existe um universo tão grande, é que nem tu me fala sobre dicas de filmes. Eu posso ficar um ano inteiro falando todo dia sobre dicas de filmes, porque eu já assisti muito. E a mesma coisa com os livros infantis. A gente tem muito aqui em casa, as crianças já leram muito, a gente já leu muito com elas, segue lendo. E eu teria uma infinidade pra indicar. Então eu separei aqui, por categorias, mais ou menos, algumas indicações de que eu acho que vocês podem aproveitar de acordo com os interesses da criança, com a idade da criança, com o que vocês encontram onde vocês estão. E eu acho que dá, assim, um bom ponto de partida pra vocês. Mas tem bastante indicação já. Então eu vou ir mostrando aqui, vou comentando as categorias de cada um deles. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link deles, tá, também. Do que eu encontrar, né? Às vezes tem um livro que tem pra vender aqui, não tem no Brasil, e enfim. Eu vou colocar o máximo que eu conseguir pra facilitar aí a vida de vocês. E fica uma dica como ponto de partida. Não precisa necessariamente se ater aos livros que eu indicar aqui, mas aqui eu acho que já dá um bom começo pra montar aí, pra vocês terem aí ou uma dica de presente, ou o que vocês vão comprar pros filhos de vocês, começar a montar uma mini bibliotequinha. Enfim, acho que vai ajudar. Bom, como eu falei, as crianças têm... Eu não sei se dá pra ver esse lado aqui da estante. Não dá pra ver. Aqui em cima tem mais. Aqui no canto tem mais. Aqui embaixo tem toda a parte de baixo da estante que tem umas 3, 4 prateleiras mais desse tamanho, cheias de livros. Elas ainda têm no quarto delas alguma coisa e na sala, que na sala tem 2 caixas grandes. Então é muita coisa mesmo. E aí, pra começar, eu vou começar do começo, então, pra crianças bem pequenas. Eu já respondi em outros vídeos, mas vou falar aqui de novo. Que idade começar a ler pra criança? Dá pra começar a mostrar livro pra criança desde que a criança nasce, com 2 semanas de vida. Aqueles livros que tem contrastes, né, bem de bebezinho, que as crianças não enxergam muito nítido ainda, muitas cores. Elas enxergam quando tem bastante contraste. Então tem livros específicos pra isso lá pras primeiras semanas, mas é assim que a criança vai crescendo, nos meses seguintes já consegue ver livrinho de pano, livrinho de tecido, de plástico, né, pra mais fácil da criança manusear. E vai, dependendo da fase da criança, ela vai explorando o livro de maneira diferente. Eu acho que não tem que se ater a uma coisa de a criança tem que ter paciência de escutar do início, meio, fim o livro. Eu acho que não, acho que o livro é como se fosse um brinquedo. Ele tem 1000 maneiras de ser explorado. Então às vezes vai ser a criança folheando, às vezes vai ser a criança olhando as figuras, às vezes vai ser com você falando com a criança, às vezes ela vai ter paciência para escutar a história, muitas vezes no começo elas não vão ter, vão escutar um pouquinho e vão dispersar. Então eu acho que ele tem que ser considerado um brinquedo que pode ser explorado com diversas idades. Então alguns livros aqui eu vou indicar para vocês, por exemplo, que já podem servir para super bebezinhos, porque vão olhar as ilustrações, porque talvez já vão se interessar pela história, e também continuam servindo para crianças tipo Alice, que já tem 5 anos, sabe? Então não necessariamente ele vai ter uma idade específica, mas a gente precisa considerar a idade da criança e os interesses dela na hora que vai escolher, porque um bebezinho não vai ter paciência de ver um livro que não tenha figuras ou que tenha uma história longa. Enfim, eu acho que deu pra entender a ideia, né? Então vamos começar. Então, primeira categoria, os livros que tem capa dura e folha dura. Já tinha mostrado no outro vídeo, mas vou mostrar de novo aqui alguns. Esses livros, eles podem ser de histórias, podem ser de imagens, podem ser objetos, como eu vou mostrar aqui agora, mas é importante que eles tenham ilustrações ou fotos, né, para crianças pequenas, especialmente, conseguirem interagir mais. Esses dois aqui, ó, não tem equivalente no Brasil, tá? Já procurei. Tem alguns outros que são de imagens, de objetos, assim, mas não é exatamente a mesma coisa. Mas esses aqui são maravilhosos. A gente deu para os nossos sobrinhos
Os filhos do irmão do Schiller, eles amam também, porque não tinha no Brasil isso. É muito bom pra criança aprender vocabulário. Tem fase que ela aponta e a pessoa fala, e que ela quer que a gente fale. Tem quando ela aprende a falar, ela começa a querer apontar e falar. Enfim, é muito bom esses livros aqui, que o objetivo é a criança conhecer objetos e explorar o mundo, né? Pode ser feito no dia a dia com as coisas? Pode, mas isso aqui amplia o repertório delas do que elas enxergam, né? Então tem esse tipo de livro que é mais objetos só, que não tem uma história em si, mas também tem livros de histórias. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui de livros que a gente gosta. Esse aqui é um clássico. Esses aqui às vezes tem de folha dura e não dura, tá? Tem a versão mole. Mas quando é durinha, aproveita com uma faixa etária maior, porque aproveita de criança bem pequena, também estraga menos fácil, né? Às vezes as pessoas me perguntam, como é que tu lida com a criança que tá rasgando o papel? Bom, eu não uso os livros ou coisas que eu não quero que ela rasgue junto com ela, né? Se a criança tá naquela fase de querer rasgar tudo. Ou se eu vou ler algum livro que é de folha mole, eu fico prestando atenção e tentando segurar ela e explicando muitas vezes que não pode. Mas o mais tranquilo é dar preferência pra esse tipo de livro. Daí, quando a gente tem uma criança muito pequena que tá naquela fase, ela nem sempre tá nessa fase de querer rasgar, mas às vezes ela tá na fase de querer rasgar e acaba ficando meio cansativo. Mesmo assim, muitas vezes eu pegava e ficava lendo com calma e tal, e se rasgava, eu dizia que não podia lá, e botava uma fita. Depois eu tenho alguns livros remendados aqui. Esse aqui é The Very Hungry Caterpillar, que em português deve ser A Lagarta Muito Faminta. Não sei se é exatamente a mesma tradução, tá? Mas é isso, eu sei que no Brasil tem esse livro traduzido também. É um clássico, tem os buraquinhos aqui do livro, para crianças pequenininhas, principalmente, ele é muito bom, né? As duas adoraram aqui. Outro é esse aqui, mas também não precisa ser necessariamente esse, porque o que eu queria mostrar desse é que ele tem portinhas aqui pra criança ir abrindo, ó. Então a criança, quando tá nessa fase, bem bebezinho ainda, de descobrir que tem coisas aqui, tá tudo rasgado, ó, vocês vão vendo, né? Como eu tava falando. Não é folha mole, mas é fácil de rasgar, né? Então, esse aqui também é uma dica legal, esses que tem abinhas pra abrir, né? Tem várias categorias de livros, às vezes livro até de crianças maiores que tem abinhas pra abrir, e as crianças costumam gostar bastante disso. Esse aqui não é um livro tão conhecido, eu acho, mas a gente adora, as crianças amam, ó, muita ilustração e história legal, né? Esse aqui tem uma história legal, uma mensagem muito legal, que as crianças pequenininhas nem entendem, mas que até pra adulto, assim, é bonito de ver a mensagem muitas vezes. Esse aqui é um que a gente sempre gostou. Esse é um clássico aqui na Inglaterra, sei que tem no Brasil também, as crianças amam esse livro, The Tiger Who Came to Tea. Tem até peças de teatro que faz muito sucesso com as crianças. A história é meio aberta a interpretações, e eu acho isso legal. Mas eu acho mais legal é que as crianças são apaixonadas pelo tigre. Isso é muito legal. Então esse aqui é um clássico fácil de acertar. Outros que a gente tem aqui, que eu queria indicar, que a gente tem em versão, a maioria deles em versão desses de folha dura, né? De folha dura, eu acho que é, né? Que não é papel molinho dentro. Mas que eles têm as suas versões de folha mole também, que às vezes são mais baratas, né? E eles têm em português também. E eles também servem para crianças maiores. Então, se a sua criança já passou dessa fase de dobrar, rasgar as folhas e tal, você acha que tá tranquilo de folha mole? Dá na mesma, porque o livro é o mesmo, a história é a mesma, né? Que são os da Julia Donaldson. A Julia Donaldson, ela é, eu acho que é a escritora infantil mais popular aqui no Reino Unido. Ela é muito, muito, muito conhecida. Então, são muitos livros que ela tem. Eu acho que um dos mais famosos é o Grúfalo. Isso aqui eu sei que tem em português também, por isso que eu tô falando pra vocês também, não é só aqui, mas aqui ela é muito famosa. Carona na Vassoura, em português, Broom on the Broom. Eu nem trouxe todos. A gente tem alguns aqui, que eu não vou saber o nome em português também, que a gente compra em inglês. Isso é uma curiosidade, talvez. Os livros que a gente tem, imensa maioria a gente ganhou, então eles são em português, porque vem do Brasil, a maioria deles. Os que a gente compra quando a gente... Aqui, tipo esses aqui, a gente compra eles em inglês, que a gente mora na Inglaterra, né? A gente lê pra Júlia em português, e ele lia pra Alice em português quando ela era criança. A gente traduz ali na hora a história, pra que ela compreenda a história, porque não é nessa fase ali, não importa tanto às vezes as palavras, né? Claro que é bom que ela tenha repertório de livros em português também, porque isso aumenta o vocabulário. Às vezes o vocabulário que tem no livro não é o vocabulário que a gente usa tanto no dia a dia, então isso faz a criança compreender uma gama de palavras maior. Mas como a gente tem os livros em inglês e as crianças muito pequenininhas, tipo a Júlia ou a Alice,
quando era pequena, não falavam inglês ainda. A gente também incentiva muito português, então a gente sempre traduzia e lia pra elas em português. Agora, hoje em dia, se eu tô lendo pra Alice um livro que é em inglês, às vezes ela prefere que eu leia em inglês, até porque esses aqui, eles têm uma rima, né? Ele é mais interessante de ser lido na língua original ou na língua traduzida. Se eu tivesse a versão em português dele, tudo bem, poderia ler em português. Mas do que eu ficar traduzindo com as minhas palavras, que fica muito mais simples, né? Mas então é isso. Esses da Julia Donaldson, eu acho que vocês encontram aí, qualquer um deles é sucesso. As ilustrações deles é sempre o mesmo ilustrador também, e as ilustrações são um caso à parte, porque eles têm muitos detalhes. Então, mesmo que a criança ainda não se envolva tanto na história, apesar das histórias serem todas boas, as ilustrações sempre tem, ó, um gafanhotinho, um detalhezinho do gafanhoto, uma borboletinha, uma coisa que às vezes nem faz parte da história, mas compõe as imagens que faz a criança se interessar. Uma aranha descendo, assim, sabe? Não sei se vai dar pra ver. Mas isso acaba enriquecendo os livros e fazendo as crianças darem mais atenção pra eles. Esses são alguns dos que a gente tinha de folha dura, que eu achei que valia mencionar, mas eu tenho 2 caixas grandes desses livros pra Júlia explorar. Eu deixo esses livros muito acessíveis pra elas também. Aqui eu tenho o estoque, né? Porque deixar muito estímulo ao mesmo tempo acaba fazendo elas não olharem pra nada. Mas aí na sala e no quarto elas têm um espacinho que tem alguns livros que a gente reveza e troca de tempos em tempos. Mas lá eu tenho, elas estão disponíveis pra elas pegarem o livro que elas quiserem ler na hora que elas quiserem ver, junto com os brinquedos. Elas têm até, tem separado a caixa de livros, mas elas podem explorar a qualquer momento, tanto quanto um brinquedo. Tem muito mais, eu tenho muito mais desses de página dura, mas eu trouxe pra vocês alguns que eu achava que é os que a gente mais me chama atenção, assim, pra trazer pra vocês, tá? Além disso, tem alguns que não são folha dura, mas não estragam tão fácil, ó. Esse aqui, por exemplo, já vou mostrar. E alguns que só por ter a capa dura, às vezes já ajuda, né? Quando a capa é mole, daí já é mais fácil, né? Mas esse aqui, ele é uma folha mais durinha, mas ela não é bem mole, mas não é totalmente dura. E esses aqui, as crianças amam esses 2 livros. E não são só esses, tem mais. Dessa editora aqui, da editora Jujuba, eu acho. Editora Jujuba. Bia e o Elefante e Mágica, Nini Ludovica, que eu sempre chamei de Nini Ludovico, agora que eu vi que tem Mágica aqui, tá, beleza. Esses 2 são 2 exemplos de histórias muito fofinhas, com rimas, que as crianças se envolvem e amam esses 2 livros. Eles são da editora Jujuba. A editora Jujuba tem alguns outros que elas já nos mandaram, que a gente gosta, que as crianças gostam bastante. Enfim, ficam esses aí de dica, assim, pros mais pequenininhos. Mas, como eu falei, Julia Donaldson principalmente, mas todos eles servem para várias idades e acompanham a criança para idades maiores. E aí, seguindo no raciocínio de prestar atenção nas fases da criança e no que ela gosta, mas que pode servir para muitas idades, eu acho que tem algumas histórias ou coleções que podem ser muito legais quando a gente traz para um livro. Então, por exemplo, Alice se apaixonou pela Frozen antes de ver qualquer filme. Ela viu o personagem, ganhou uma roupinha, e daí ela viu em algum lugar uma imagem da Frozen e ela ficou encantada. E ela queria saber mais sobre isso. E ela não assistia telas na época, né? Então a gente, em vez de introduzir o filme pra ela, a gente resolveu introduzir o livro pra ela. Então, tem várias versões, algumas são bem ruinzinhas desses livros, assim, quando é clássico, especialmente, ou quando é uma coisa que tem um filme. Esse aqui, por acaso, é bom, tá? Ele conta direitinho a história, mas tem uns que são muito mal escritos, já peguei muito exemplo ruim, assim. Sei lá, história de Shrek, muito mal escrita. Mesmo da Frozen, tem um que a Alice ganhou do Frozen 2, que era muito ruim. Mas tudo bem, mas às vezes pra criança, pra ela ter aquele contato com o personagem, com a história, não precisa necessariamente introduzir o filme pra ela, tá? Ela não precisa ver o filme 1 milhão de vezes. Muitas vezes ela tendo o livro, ela vai se envolver, ela vai imaginar coisas, ela vai compreender melhor a história, ela tem uma pausa que ela precisa no livro. O livro tem 1 milhão de benefícios que a televisão não tem, tá? Não digo que eles precisam ser excludentes a partir de uma certa idade, se quiser começar a apresentar com moderação a televisão, ela pode ser um aliado também, né? Pode complementar o que a criança gosta, mas acho que vale a gente pensar em livros quando pensa em histórias, quando pensa em personagens de coisas que as crianças gostam. Às vezes a criança gosta de super-heróis, por exemplo, tem livros de super-heróis, tem gibis, então acho que vale a gente estimular aquilo que a criança gosta com livros também. Então eu peguei aqui 2 exemplos, Cinderela e Frozen, que são os que a gente tem, mas a gente tem mais um monte, né? Outra coisa que eu acho interessante é a gente apresentar as histórias clássicas, porque elas acabam tendo contato mais cedo ou mais tarde com essas histórias, e nada melhor se for com livros. A gente tem essa coleção aqui, que eu acho legalzinha. Algumas, como eu falei, quando são esses clássicos, às vezes não são muito boas. Essa coleção aqui, ela é boa. Tem umas ilustrações bonitas, e tem essas histórias, João e Maria, João e Pé de Feijão,
Branca de Neve, acho que tem mais um que a minha irmã, que a Alice tem. Mas ela tem algumas outras coleções também desses livros clássicos, Chapeuzinho Vermelho, essas coisas. E aí, eu sei que as pessoas já veem, mas tem uns que são antiquados, que são politicamente incorretos hoje em dia, porque são histórias muito antigas. Mas eu acho que a gente não precisa noiar demais com essas coisas, sabe? Eu acho que a gente vai estar lendo junto com a criança e vai estar entendendo até onde ela tá entendendo, o que ela tá percebendo. E caso alguma coisa seja distante, muitas vezes ela nem percebe as coisas que a gente percebe que é inadequado. Pra ela, só uma coisa que acontece na história, não uma coisa que necessariamente ela leva pra vida real. A gente também, quando assiste um filme, a gente sabe que aquilo é história de filme, não é porque um personagem faz alguma coisa que a gente vai sair replicando aquilo. Mas se isso acontecer, se isso vir à tona, se surgir um questionamento, se a criança for maior ou questionar, ou você achar pertinente explicar pra criança, é uma oportunidade de falar sobre um assunto que às vezes é inadequado, um comportamento que não é legal, e por que não é legal. Então, não necessariamente o que os personagens fazem ou deixam de fazer, a gente só trazer conteúdos que são personagens muito corretos, que não erram, que fazem coisas, né? A gente pode apresentar esse tipo de coisa, e é interessante que essa presença de coisas não tão legais aconteçam em histórias, para que a gente consiga conversar com as crianças sobre esses assuntos, para que elas começam a entender e compreender aquilo no mundo da imaginação e da história, antes disso acontecer na vida real delas, sabe? Antes delas se depararem com esse tipo de situação na vida delas. Então, não acho problemático, tá? Eu acho que se sentir ali que um jeito que tá escrito, ou a criança pode interpretar de alguma maneira, ou perceber que ela pode interpretar de uma maneira que não é legal, ou tá passando uma mensagem que não é legal, acho que ou vale você recolher, ou vale você conversar com a criança, tá? Eu até hoje, eu não lembro de ter algum livro que eu achei, nossa, que eu não devia ter falado. Claro, às vezes não é o momento, né? Às vezes, por exemplo, vai falar de um assunto que não é pra idade. Aí eu acho que não, aí eu acho que precisa ser considerada a idade que a criança tem, o quão preparada pra ela tá pra receber aquele assunto. Então, por exemplo, pausando minhas dicas pra fazer as reflexões. Teve uma época que a Alice não sabia o que era ter medo, não sabia o que era ter medo de escuro, assim, ela tinha medo de poucas coisas, assim, né? E aí ela ganhou eu ganhei um livro, né, aqui pra elas, que era sobre medo de escuro. Eu falei, eu não vou ler esse livro pra ela. Porque se eu for ler um livro de medo escuro pra ela que não tá com essa questão ainda, eu vou estar dando uma ideia de que ela vai talvez questionar. Eu deveria ter medo, e talvez vai começar a ter medo. Então eu segurei, deixei ele guardado. Quando eu senti que ela começou a falar de que tá escuro e não sei o que, puxei o livro e apresentei. Então tem livros que eles ajudam em alguns momentos, mas se a gente antecipar ou se não for o momento, eles podem atrapalhar. Tem livros assim que ajudam, por exemplo, eu vou falar sobre essa categoria depois, mas tem livros que, por exemplo, podem ajudar em desmame, por exemplo, que às vezes não faz sentido falar ou apresentar aquele livro pra criança se tu não tá nem perto de pensar em desmamar a criança, entendeu? Então é isso, da gente entender qual o momento. Às vezes ela poderia ter idade, mas não é o momento da criança, sabe? Então, saber identificar o que é adequado ou não pra sua criança, pra idade que ela tá e pro momento de vida que ela tá. E aí, falando dessa história dos personagens também, que as crianças gostam daquele momento ou não, eu acho que os gibis, eu peguei 2 exemplos aqui, a gente tem um monte também, peguei 2 exemplos, um da Disney, Tio Patins, né, Minnie, Mickey, enfim, todos aqueles personagens clássicos, e peguei um da Turma da Mônica aqui, que a gente tem também vários, e a Alice teve muitas fases que ela amou ler gibi, ela ainda ama, né, porque o gibi, diferente dos livros, ele tem as coisas, são praticamente, a história praticamente ela é desenhada, né? Então a criança, mesmo sem entender as falas, ela pode folhear e tentar interpretar ou lembrar, se já leu alguma vez, do que acontece de acordo com cada desenho. Então, pra ela é muito ilustrado, então é fácil dela compreender as histórias. As histórias costumam ser simples, não todas, né? Mas a maioria é simples. Os personagens, muitas vezes, elas conhecem, elas já gostam, elas já se aprofundam no personagem, né? Já leram várias histórias, porque dificilmente vai ler um gibi só, né? Gibis também são opções baratas, quer dizer, imagino que seja barata, né? Eu nem sei quanto é que tá hoje em dia, mas eu lembro que perto do preço de um livro, às vezes um livro é bem mais, né? E gibis são já é incrível para as crianças aprenderem. Muitas pessoas me falaram que aprenderam a ler lendo os gibis, porque daí tu vê a percepção do que tá acontecendo ali no desenho, e daí tu lê aquela frasezinha curta para você entender, para tu entender o que tá rolando naquele ali, é mais fácil muitas vezes para criança. Então acho que os gibis são ótimas ferramentas. E como eu falei, alguém vai falar, mas é politicamente incorreto algumas coisas que eles fazem. Eu acho que cabe na mesma resposta lá, de que são oportunidades. Se perceber alguma coisa que não achou legal, oportunidade de conversar com a criança sobre aquilo. A menos que, claro, caia naquele, né, a criança nem tinha cogitado ter medo de escuro, eu tô mostrando um negócio, enfim. Daí sim, daí eu acho que vale segurar, mas aí vale de você dar uma identificada, seja de livro, seja gibi, seja o que for,
filmes também, né? Se aquilo é adequado pra faixa etária, e se depois da faixa etária, se aquilo é adequado pra sua criança específica, pra aquele momento específico. Aí tem alguns livros que não são livros individuais, às vezes tem autores, às vezes tem coleções que são muito boas, independente de qual dos livros da coleção seja. Então eu vou indicar alguns aqui pra vocês, ficando claro que não são os únicos, são muita coisa disponível aí no mercado, mas tem uma coleção que eu gosto muito, que eu queria indicar pra vocês, que é essa coleção Little People Big Dreams, em inglês. Em português de Portugal tá Gente Pequena Grandes Sonhos, mas eu não sei em português do Brasil se eu tenho algum. Pessoas Pequenas Grandes Sonhos? Alguma coisa assim. Ou será que é Little People Big Dreams também em português do Brasil? Não sei, mas enfim, cada livro, ele é de uma personalidade, então a lista tem vários aqui. Eu peguei só alguns, assim, só pra mostrar a coleção pra vocês. A lista tem mais, sei lá, tem uns 10, eu acho. Ayrton Senna. Então, ele conta a história do Ayrton Senna com os feitos mais importantes da vida dele, de uma maneira que seja fácil da criança entender, com ilustrações bonitas, e é fácil de entender a história. É uma história muito resumida, mas é muito que tem de mais relevante na vida dessas pessoas é contado aqui. E são histórias muito bem feitas. Aí no final tem uma explicaçãozinha com fotos reais e datas e tal, né? Mas são histórias muito boas para as crianças conhecerem personalidades e entenderem sobre a vida de outras pessoas, de personalidade de pessoas famosas e importantes, né? Seja em qualquer área, ciência, história, esportes, artes. Então, é muito legal. É imensa a coleção. Nem sei quantos livros tem. Deixa eu ver se tem aqui no final. Ó, aqui só um exemplo de quantos tem dessa coleção, mas eu sei que tem bem mais do que isso. É imensa, então escolham aí os que vocês acham que tem mais sentido, que vocês gostariam de apresentar para as crianças, mas ó, pode ir tranquilo nessa coleção, que é muito boa. E aí, seguindo nessa linha de coleções ou autores que tem mais de um livro que eu poderia recomendar, eu lembrei desses aqui, ó, um clássico, né? Eu lia quando era criança, Marcelo Marmelo Martelo, é um livro bem mais antigo, é uma delícia esse livro, serve para várias idades, da Ruth Rocha, e ele tem esse Bom Dia Todas as Cores. Galera aí um pouco mais velha não, mas tipo os pais e mães aí, talvez lembrem desses livros das suas próprias infâncias, né? Clássicos também, né? Aí, tem outros aqui que, deixa eu ver, eu peguei alguns também, porque eu tenho muito mais. Tem o Caio Ritter, que a gente gosta muito. Não são os únicos autores, tá, gente? Eu peguei alguns exemplos bons que eu tenho aqui. Caio Ritter, Alice, era alucinada por os livros deles quando ela era pequenininha. Tem vários vídeos dela aqui no canal. Os primeiros vídeos do canal tem vários dela lendo as histórias. Lendo não, era decorado, né? Então, falando as histórias dos que ela sabia tudo decorado. Um dos mais clássicos é esse do Fusquinha Cor-de-Rosa aqui, que ela ama. 5 Girafas no Espaço. A Júlia tá amando esse livro agora também. Eles são ilustrados, mas eles também têm umas rimas muito boas. O Caio Ritter tem muito livro legal também. A maioria dos livros dele, eu acho que a gente tem a maioria dos livros deles e todos são muito bons. Então aqui é uma indicação. Já indiquei pra muita gente. As pessoas, obrigada por me indicar, porque eu amei os livros. Então é isso. Indicação fácil também. Outros que as crianças amaram desde muito cedo, tem umas ilustrações bonitas também, e a história é legal. Esses aqui da Princesas Escalam Montanhas e Ninjas Cuidam do Jardim. Pra gente desestereotipar um pouco o papel da menina e do menino, né? Esses aqui são da Rafaela Carvalho, e a Rafaela Carvalho tem outros livros infantis, e ela tem a editora Matrescense, que a editora Matrescense tem muito livro infantil bom também. Eles já me mandaram muitos, eu tenho vários aqui que são muito bons, então eu queria falar, né, de quando eu falei coleções e autores, acho que a Matrescense tem uma curadoria legal também. Então, se vocês forem olhar lá, vocês vão ver que tem vários livros legais. Eles têm muitos livros focados em assuntos específicos, que eu já vou falar pra vocês sobre essa categoria. Mas também tem outros, quando o livro tem algum objetivo, assim, falar de desfraude, falar de desmame, falar de emoções, por exemplo, enfim, já vou falar desses livros. Que é o caso um pouco desses aqui, mas como eu queria falar da Matrescense, eu falei, dei esses aqui de exemplo, tá? E aí, já que eu tô falando de autoras, não vou perder a oportunidade para falar da minha amiga, que tem livros maravilhosos. A Renata é minha amiga, mora aqui em Londres, e ela tem aqui, ó, eu nem tô com todos. Eu acho que o outro tá ali. Bom, mas enfim, eu também falo português. Pra galera que fala português e mora fora do Brasil, é muito legal, que vai se identificar muito. Nina Vai ao Brasil, também é da mesma personagem, Nina, e Ai Ai, o Fundo do Mar também é dela. Todos são maravilhosos, e aí eu não ia perder a oportunidade de falar
o trabalho dela, né? E ela também escreveu junto com o Noah, que é o filho dela, The Fizzy Brain. Esse aqui não foi traduzido no Brasil, mas em breve teremos. Quando tiver, eu atualizo o vídeo aqui e coloco pra vocês o link dele no Brasil. Mas por enquanto temos só em inglês, que ele fala sobre como funciona o cérebro dele com TDAH e autismo, né? De ter um cérebro borbulhante. Ele escreveu junto com a Renata. Enfim, eu acho que vale muito a indicação. Eu não vejo a hora deles lançarem no Brasil, porque eu acho que vai ter muita gente no Brasil beneficiada com esse livro também. E aí, como eu falei, tem uma categoria de livros que são livros específicos com alguma finalidade, né? Pra eles deixarem uma mensagem com relação a alguma coisa. Eu tenho aqui, eu acho que uns 10 livros de desfraude que eu recebi de muitas pessoas. Tem alguns que são muito legais mesmo. Eu não fiquei separando especificamente sobre cada tema, senão esse vídeo ia ficar infinito. Mas se vocês estão com alguma situação assim que vocês acham que pode ter um livro pra ajudar vocês, talvez tenha mesmo. Tem livro que fala sobre luto, livro que fala sobre mudança de casa, livro que fala sobre desfraude, livro de desmame, sobre emoções, tem muitos também. Só que isso vai depender da fase que vocês estão, se faz sentido naquela fase, como eu falei antes, né? Mas aí o que eu queria indicar é que livros que falem de emoções sempre são válidos pra gente começar a conversar com crianças. E esse aqui é um clássico, que eu sei que tem em português também, que é o Monstro das Cores. Ele é muito bom, ele ajuda bastante a criança a visualizar sobre as emoções dela. Ele nos ajudou super em muitos momentos pra gente nomear sentimentos, nomear emoções, pra que a criança comece a compreender o que tá acontecendo com ela, pra ela conseguir nomear também. Então, esse aqui é muito bom, mas ele não é o único. Tem muitos livros que falam sobre sentimentos. Se vocês não encontrarem esse, encontrarem algum outro, muitas vezes também são válidos. Claro, existem livros melhores e livros piores pra falar sobre qualquer assunto, né? Mas eu acho que o próprio parar para ler e para falar sobre isso já ajuda, independente de ser um livro uau, ultra incrível, ou de não ser um livro tão maravilhoso assim. Então acho que sempre é válido. Além disso, dentro dessa categoria, eu queria falar desse livro aqui, que não é um livro muito conhecido, não sei nem se eu vou achar o link dele, porque eu comprei num site uma vez porque eu vi, tava comprando outra coisa, e eu olhei, ai, que parece legal esse livro. E ele é maravilhoso, é um dos livros favoritos até hoje. É All the Ways to be Smart, então é todas as maneiras de ser inteligente. Eu achei esse livro ótimo, se eu achar o link eu coloco aí. Não acredito que tenha em português esse aqui, infelizmente, mas se eu achar o link dele, eu coloco o link dele em inglês, pelo menos. Ele fala de quantas maneiras, quanto você é inteligente se você é gentil com as pessoas, por exemplo. Então ele vai dando vários exemplos. Não é só ir muito bem numa prova. E ser inteligente também é saber praticar um esporte. Enfim, vários exemplos, assim, muito legais. É muito bonitinho. E dentro dessa categoria também, esse outro clássico aqui, que eu sei que é antigo, é clássico, eu sei que tem em português também. Good Night Moon, que deve ser Boa Noite Lua, em português, tem em outras línguas também. E ele é pro ritualzinho de dar boa noite pras coisas, pra ir dormir. É um que ajuda a ir dormir. Não necessariamente alguma questão específica, é pra ir dormir mesmo. Muitas vezes a gente lê com a criança antes de dormir, ajuda ela a entender. Tá, beleza, tá na hora de encerrar. E aí tem alguns livros que eu fui passando o olho, assim, enquanto que eu tava separando os livros pra mostrar pra vocês, que eu acho muito bons também. São aleatórios. Tem muitos outros que são muito bons, mas esses eu passei e falei, eu vou indicar esse. O livro do Gildo é outro clássico, muita gente conhece também, um livro muito bom. O Grande Rabanete também é muito legal. O Homem que Amava Caixas é fofinho. Esse... derrubei tudo. Esse aqui é um livro do Cledir Ramil, pai da Ju, minha amiga. Ele tem uma história muito legal, a Alice amou, e ele tem musiquinhas associadas à história. Eu tenho uma playlist lá no Spotify que tem todas as músicas da história, e as músicas são muito boas, porque ele é músico, né? E eu achei que era um livro bem legal de indicar. A Alice ficou apaixonada por esse livro, só queria ler ele, só queria escutar as músicas e cantar o dia inteiro por um bom tempo. Então eu acho que vale a indicação. Esse aqui é um livro que ele é... Sabe aquele livro que ele é fingindo que é infantil, mas ele tem mensagem pra adulto? Então é isso, ele é bem filosófico, mas é bonitinho também. E esse aqui, O Monstro Azul, é outro livro fofinho, bonitinho, que a gente gosta. Eu e o Schiller separamos aqui uns rapidinho pra mostrar pra vocês. E aí, última categoria que eu queria falar são livros pra quando a criança começa a ficar um pouco maior, que eu vou mostrar agora. Quando a criança começa a ficar um pouco maior, ela começa a ter mais paciência pra escutar histórias, né? Mesmo que não tenha tanta ilustração, ela começa a conseguir ter mais essa concentração, essa paciência de escutar, entender, e mesmo que o livro não acabe num dia, ela consegue entender que ela pode continuar nos outros dias. Então tem alguns livros que a gente já leu pra Alice, a partir de uma certa idade, que a gente percebeu que ela tinha essa capacidade, né? E que eu vou indicar aqui pra vocês, mas, né, vocês devem conhecer as histórias, né? Alice no País das Maravilhas, que é um bem maluco, mas pra criança cheia de imaginação, é um universo, né, pra ser explorado. O Pequeno Príncipe, que é um que eu amo, eu já tô louca pra ler de novo pra ela. Eu já tinha lido 1000 vezes, esse livro já era meu, antes de eu sequer engravidar.
Eu adoro. E a Alice gostou bastante. Quando eu li pra ela deve fazer um ano, não sei. Não sei se ela tinha 5 anos. Esse é outro, que é um clássico aqui, né? Que é o Ursinho Pooh. A história é bem legal. E ela é bem de criança, assim. Só que ela também é de adulto. É tipo um Pequeno Príncipe, que é tem muitas reflexões pra adultos, mas que as crianças podem muito bem curtir a história, prestar atenção e gostar. E aí, uns mais recentes, né? Que a Alice tava numa fase esses dias que tava amando. Ainda tá, né? Um pouco. Que são o Capitão Cueca. Capitão Cueca e o Dogman, que eu não tenho aqui, que ela pegou na biblioteca, que Dogman é o Homem-Cachorro, acho que é em português. Esse aqui é menos, o Dogman é mais quase gibi, quase quadrinhos, sabe? Eles são bem recentes, as histórias são bem atuais, né? Porque não são clássicos de situações de antigamente. Então eles têm vários, esse aqui, por exemplo, que tinha aqui, já quantos que já tinha, sabe? Esse aqui a gente tinha gostado, a Alice leu, ela gostou, eles são engraçados. Precisa ser um pouquinho maior, eu acho, a criança. Se bem que a Júlia até às vezes vê, Schiller tá lendo pra Alice, a Júlia para e fica escutando junto, então pra crianças um pouquinho maiorzinhas eu acho que é legal. Quando elas começam a ler, eu acho que elas conseguem se envolver mais nesses aqui também, porque elas conseguem ler sozinhas, né? Porque é pouco texto e bastante imagem ainda, então elas conseguem acompanhar bem, eu acho. E aí, outros livros que a Alice começou a se interessar nos últimos anos, né? Não foi só agora, nesse último ano, mas mais a partir dos 4 anos, talvez. Que aí não precisam ser necessariamente esses. Eu só queria dar alguns exemplos. Eu tenho alguns outros ali que eu poderia pegar, mas eu só queria dar alguns exemplos. Esse aqui, por exemplo, foi um dos primeiros que a gente leu do Fantástico Reino do Corpo Humano, que explica sobre o corpo humano. Ela tinha um outro, que eu acho que eu mostrei no outro vídeo até, que era do corpo humano também. Ela adora entender como as coisas funcionam. Tem um outro ali que é How Things Work também, que abre as abinhas pra entender como uma máquina funciona, algumas outras coisas. E aí, nessa mesma vibe, eu comprei esses tempos, eu já compartilhei várias vezes no Insta, né, que eu comprei esse livro aqui, numa charity aqui, que é uma loja de caridade de coisas usadas. Eles têm essas coisas muito baratinhas, né? Então esse livro, claro, ele tem a versão mais atual dele, que não é nem essa capa, mas esse livro deve ter uns 5 anos, e aí a versão, o preço dele de capa era 18 libras, ele tava à venda por 2 libras, né? Mas tem muita coisa aqui que não muda, né? É ciência. Claro, tem coisa que é atualizada, né? Porque tem coisas mais modernas que foram descobertas ou foram inventadas depois disso, mas a maioria segue a mesma coisa, né? As explicações são as mesmas dos fenômenos, né? E aí ele é todo assim, ó, todo com explicações e gravuras, imagens, e tudo explica muito detalhado. É muito interessante o livro, eu amo ele. E aí eu e a Alice, a gente lia cada noite uma coisa. Então um dia lendo sobre o ar, o que é o ar? O que é nitrogênio? O que é água? Como é que os foguetes voam? O que é eletricidade? O que é a internet? Eu tô passando aqui falando e lendo pra vocês. Então, a partir de uma certa idade, esse tipo de livro pode ser bem legal pra criança começar a entender melhor o mundo. E aí, como eu dei uma dica de um que é daqui, a gente ganhou esse aqui, ó. Tem o Manual dos Curiosos. Esse aqui é do Brasil, daí. Tem o volume 1 e o volume 2 desses aqui, de diversos assuntos. Dinossauros, como surgiu o mundo, alimentação. É infinito o assunto, né? Muito legal para as crianças que são um pouquinho maiores, que já querem entender como as coisas funcionam. Esses aqui são oportunidades legais. Então, essas dicas eu acho que são super válidas para partir de uma certa idade, né? Claro que vai aí dos interesses das crianças, né? Que vocês têm aí. E um último que eu queria recomendar, mas eu vou recomendar em vão esse aqui. Porque eu sei que ele tá esgotado. Mas tudo bem, se ele não tiver esgotado, eu coloco o link dele aí. Eu já recomendei, as pessoas, Morgana, mas esse livro tá esgotado, eu tento comprar, como é que eu faço pra comprar? Não sei como é que faz, gente. Se alguém souber, escreve aqui nos comentários, porque esse livro é muito legal. É a história do rock, e aí ele vai contando de cada, pra quem gosta de música, né, de cada fase do rock, quais eram as principais bandas, da onde era, de qual país, quais as músicas mais famosas, ou qual a história de cada um. E é curtinho, assim, é uma página pra cada artista, e isso dá a oportunidade da gente mostrar pra criança artistas diferentes. Então a gente lia uma história de uma banda ou de um músico pra Alice, pega lá no Spotify, procura qual é a música, e ela escuta a música e dela, nossa, gostei dessa música que é do artista tal. Então ela começa a ter essa compreensão maior do que existe de possibilidades de músicas também. Claro que nesse caso é rock, mas eu acho que qualquer repertório musical e que a criança possa compreender mais, entender bandas, músicos diferentes, eu acho que já enriquece, né, a compreensão dela e o conhecimento de mundo dela. Então é isso.
Enfim, dei 1 milhão de dicas, espero encontrar o link de todas essas coisas que eu indiquei pra deixar nos comentários. Tudo que eu encontrar eu vou colocar ali, tá? E como eu falei, não se limitem a essas opções aqui que eu dei. Aqui são ideias e possibilidades. Eu acho que já tem aqui um universo gigantesco pra vocês explorarem. Mas existem outros também, existem muitos escritores independentes que muitas vezes não é vendido em livraria, muitas vezes não são conhecidos, não tem mais livros, não são de uma editora famosa, só tem seu próprio livro publicado. Então explorem aí o que vocês acham que faz mais sentido para cada momento. O que importa é as crianças terem contato com livros, porque livros enriquecem, é muito bom para o desenvolvimento delas, e elas terem essa capacidade de se concentrar, de focar, é muito importante para a vida. Então, uma das melhores coisas que vocês podem fazer pelos filhos aí é incentivar a leitura, ler junto com eles, dar essa oportunidade para eles, porque isso eles levam para a vida. E se você gostou desse assunto, talvez você queira aprender mais sobre maternidade, criação de filhos, desenvolvimento infantil. E o meu curso, ele é muito, 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 muito completo. O curso essencial da maternidade com relação a isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também do meu curso. E também tem uma novidade pra vocês, pra quem gosta dessas dicas, quer saber mais, o que tá rolando, o que eu tenho pra indicar. Eu vou começar agora uma newsletter mensal com assuntos relacionados à maternidade e criação de filhos, onde eu vou dar alguma dica de algum livro, de algum filme, de alguma série que eu vi, dependendo do assunto que tá rolando, ou dependendo do que tá rolando na minha vida, o que eu tô consumindo pra indicar pra vocês. Então, quem tiver interesse, a newsletter é totalmente gratuita, eu vou deixar o link dela aqui embaixo para quem quiser se inscrever. Para quem quiser se inscrever, a gente se vê por lá. E como sempre, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm as indicações de vocês também. E não se esqueçam de se inscrever no canal pra gente se ver no próximo vídeo. Um beijo!